Então, estamos iniciando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângelis. Hoje com a temática Espada e Paz, que é o título do capítulo 30 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Vamos para a nossa introdução comentando a mensagem de Emmanuel, que está no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, de onde extraímos esse pequeno trecho. Estudemos o imperativo da transformação permanente, no imo da própria alma, e aprendamos com as leis do Espírito, que a renovação pede serviço constante, na construção do bem comum. A existência é transformação incessante. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar o nosso tema de hoje, que será Espada e Paz, do livro da série psicológica de Joana de Ângelis. É interessante aqui quando Emmanuel nos propõe: estudemos o imperativo da transformação permanente, no imo da própria alma. E aprendamos com as leis do Espírito que a renovação pede serviço constante. Essa renovação, que está atrelada ao serviço constante, faz parte do burilamento íntimo, do esforço de transformação interior, da batalha que passamos a exercer conosco mesmos para nos afinizar às propostas do Evangelho do Cristo. E quando Emmanuel aqui diz a existência é transformação incessante, ele deixa para nós bem claro de que nós estamos na Terra como peregrinos, em uma passagem por um país ingrato, aonde identificar-se com valores transitórios, materiais, é iludir-se, porque a vida, a existência, é transformação incessante. E o espírito imortal que somos cada um de nós, tem nesse trabalho de conscientização que significa sempre despertamento espiritual para a realidade que o espírito tem e exerce através do seu autoburilamento. É importante lembrarmos aqui, sempre fazemos referência a uma obra de Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, imortalidade e impermanência, que é justamente o objetivo maior desse estudo que realizamos das obras de Joana de Ângelis. O despertamento do eu profundo, a percepção da transitoriedade de tudo que diz respeito à vida, à personalidade, aos valores transitórios que a experiência encarnatória propicia ao espírito. E aí nós vamos percebendo como a psicologia de Joana de Ângelis está bem envolvida nas propostas também psicológicas, sutis, colocadas pelo Espírito Emmanuel. E com essa rápida introdução nós iremos nos adentrar no tema Espada e Paz. Vamos para o primeiro slide do capítulo 30 desta obra. A sua doutrina, a doutrina de Jesus, feita de amor, contrapunha-se a todos os valores estabelecidos
enfrentar a sombra coletiva e, ao mesmo tempo, romper a interior exigia decisão firme. Vamos entender, com outras palavras, o que Joana vai introduzindo nesse tema. Contrapunha-se é refutar, é contrariar. A doutrina de Jesus ia de encontro aos valores estabelecidos, como ainda vai nos dias de hoje. Valores esse aonde a sociedade materialista e imediatista tem por mais importantes. E quando aquela lembra sobre enfrentar a sombra coletiva, ela se refere exatamente a isso. Porque a sombra coletiva, que também aqui pode ser tida como o inconsciente coletivo da maioria dos espíritos que já trilharam nas suas encarnações e reencarnações na Terra, toda uma psicosfera psíquica envolvida com os enganos do imediatismo, representando isso, essa sombra, haveria de ser enfrentada e, ao mesmo tempo, romper a interior. A interior é a sombra individual, é o nosso passado, é o nosso inconsciente. E para superá-lo, Joana deixa bem claro, exige decisão firme. Aliás, só com as possibilidades que nos são oferecidas, com os instrumentos que a doutrina espírita nos dá, como o conhecimento do funcionamento das leis divinas, o entendimento da reencarnação, da imortalidade da alma, é que nós adquirimos bases para ter essa decisão firme de romper com um conjunto de energias estabelecidas em apegos, em ilusões, e que construíram, ao longo de diversas experiências encarnatórias, um campo de infelicidades, que ainda nos dias de hoje a maioria insiste em manter. E nós só conseguiremos firmar essa decisão de libertação apoiados nos valores novos que nos são oferecidos pelo Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Prossigamos. Era natural que todo aquele que se vinculasse ao seu estratagema de amor logo se definisse em relação às condutas mundanas e rompesse com a acomodação. Vamos aqui compartilhar nessa frase que Joana nos traz um entendimento mais extensivo. Era natural que todo aquele que se vinculasse ao seu estratagema. Estratagema é sinônimo de cilada, de armadilha, mas aqui no sentido elevado, no sentido onde o Cristo, dando-se como exemplo maior, estabelecia em todos aqueles que dele se aproximava o despertamento para a busca do reino dos céus, o despertamento espiritual para valores que não se adaptavam mais àqueles propostos pelo materialismo. Então, era natural que todo aquele que se lhe vinculasse ao seu estratagema de amor logo se definisse em relação às condutas mundanas. Não há como nos sensibilizarmos às propostas transformadoras do Evangelho do Cristo sem haver todo um trabalho de revolução interior em nós, aonde objetivos, valores aos quais dávamos muita importância passam por uma reforma profunda,
face essa aproximação com o que é eterno e permanente e que nos possibilita plenitude e felicidade verdadeira. Então, naturalmente, a consequência iria ser romper com a acomodação que, infelizmente, ainda nos dias atuais, as propostas do materialismo conseguem entreter e acomodar muita gente. No lar, na família, seriam solapadas as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de raça. Quando alguém começasse a vencer a própria sombra e trabalhasse as bases do ego, cedendo lugar às manifestações do self. Joana aqui nos convida à reflexão de que em todas as áreas de atuação da criatura humana, na família, no lar, na vida social, seriam solapadas, que significa abaladas, as construções rígidas do egoísmo, que se desdobra no orgulho de raça e em outros aspectos, à medida em que começasse a ser vencida a própria sombra e se trabalhasse as bases do ego, cedendo lugar às manifestações do self. Como é isso? Exatamente. As bases do ego para ceder lugar às manifestações do self, é imprescindível o despertamento espiritual para a realidade permanente da vida que se estende para além dos sentidos físicos. É na medida em que nós vamos nos envolvendo, estudando, percebendo e chegando às conclusões da realidade insofismável da vida espiritual, que esse trabalho de despertamento do self, de substituição dessas bases do ego, cujas estruturas se adaptavam antes ao materialismo, mas agora ficam desestruturadas para o despertamento real do nosso ser em termos espirituais. A espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, mas por aqueles que se lhe oporiam, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais. Foi o que nós vimos constatado na história do cristianismo primitivo. A adesão ao Evangelho libertador do Cristo, significando a libertação das construções arquétipas do ego, teriam, por consequência, o despertamento de oposição, de inimizade por todos aqueles que não aderissem a esse trabalho de revolução interior proposto pelo Evangelho do Cristo. E os apóstolos, os primeiros discípulos, tiveram, de fato, que estabelecer lutas, batalhas, primeiramente interiores, para as construções novas da espiritualidade imortal, mas também sofreram perseguições desde a família, desde amigos, desde ao poder sombrio exercido pelo materialismo naquela época. As marcas da alucinação ficariam na trajetória do pensamento cristão, como fruto apodrecido da sombra coletiva e do impositivo psicológico,
a espada teria que ferir fortemente a ignorância, o orgulho. Então, essas marcas da alucinação que se apoderou de muitos daqueles que se tornaram opositores do Evangelho do Cristo eram como fruto apodrecido da sombra coletiva. Vejamos bem a expressão. Fruto apodrecido porque, na verdade, todo o trabalho de perseguição e de desafios que os cristãos primeiros tiveram que enfrentar apenas serviu para intensificar neles mais ainda a coragem e a vontade da superação da sombra coletiva. A espada teria que ferir fortemente a ignorância e o orgulho. E realmente, para aqueles que de fato se deixaram transformar pelo Evangelho do Cristo, as suas estruturas de ego, de orgulho, foram totalmente desfeitas. E puderam realizar aquilo que ainda hoje é proposto a nós, em termos de psicologia profunda de Joana, que é esse despertamento do eu profundo. Quase como sinônimo de um salto quântico, de saída da ilusão da matéria para a vivência da imortalidade do espírito, mesmo durante a encarnação. Isso significaria a vitória sobre a própria sombra, prevalecente no ser. Logicamente surgiriam opositores ferrenhos ao enunciado revolucionário incerto nos discursos dele aqui de Jesus. Então, esse despertamento do eu profundo e de desconstrução da sombra individual e coletiva significaria essa vitória. E, logicamente, como o texto diz, não faltariam opositores ferrenhos. Aqui é colocado ao enunciado revolucionário, e é preciso esclarecermos bem, a revolução que o Cristo iniciou e deu prosseguimento não tinha características externas, sociais ou materiais, mas ia, primeiramente, na origem de toda a problemática da vida humana, no espírito imortal. Era a revolução dos valores, que agora passariam a ser plenamente identificados com o propósito da imortalidade da alma e da realidade da vida espiritual. Esses opositores não seriam apenas os externos, representados pelos detentores do poder terreno, que o temeriam perder, pelos usurpadores dos bens e dos recursos do próximo. Então, esses opositores viriam de todos os lados. Primeiramente, aqueles de ordem física, material, que visavam destituir a vontade e o ímpeto do trabalho revolucionário trazido pelo Cristo, mas também estaria no imo das criaturas que desejassem a vinculação com Cristo. Esses oponentes interiores, ocultos pelo ego, seriam muito mais impiedosos, como ainda o são. A grande luta, o circo romano, os leões que eram colocados para trucidar os cristãos, são agora simbolizados
conforme a espiritualidade nos mostra, dentre outros espíritos Bezerra de Menezes, seriam agora colocados pela diversidade e extensão do materialismo, na multiplicidade de diversões, de entretenimentos que fixassem os nossos sentidos físicos aos interesses passageiros, descuidando dos interesses maiores e muito mais importantes, que é o da espiritualidade plena, desperta em nós. Então hoje, mais do que nunca, nós temos que vencer uma luta, diríamos mesmo uma batalha, não muito fácil, que é aquela de colocar em primeiro lugar e dar maior tempo e atenção às questões de ordem espiritual, né? De equilíbrio das nossas emoções, do nosso espírito em termos de construções mentais, espirituais, de estarmos harmonizados com as leis divinas. Esse grande desafio, que mais do que nunca é o desafio dos dias atuais, não são nada fáceis. É preciso, tal como ocorreu com os cristãos primitivos, nos fortificarmos eficazmente com os valores da alma. A revelação espírita, mais do que qualquer outra doutrina cristã, nos traz um manancial de informações, de conhecimentos, para estudos, para sensibilização também e para vivência, enormes, construídos e trazidos a nós através da mediunidade. Então nós, especialmente os cristãos que acordaram e que se encontraram com o Consolador prometido por Jesus, temos todos os instrumentos para o êxito eficaz da nossa atual encarnação. Vencendo esses oponentes interiores, ocultos pelo ego, mas que nem por isso seriam menos impiedosos. Os adversários, porém, internos, cuidados pelos sentimentos egóicos, constituiriam sempre impedimentos, mais difíceis de vencer, pela espada da decisão de os superar e deles libertar-se. Então, é preciso que cada um de nós esteja bem convicto disso, e isso é muito sério. Os espíritos benfeitores deixam para nós bem claro: a nossa luta e o nosso esforço é contra o excesso de facilidades promovidas pelo mundo moderno, arquitetadas pelo materialismo, pelo imediatismo, para facultar o desvalor, o estrago das possibilidades plenamente redentoras que a nossa encarnação atual possibilita. Na época em que nós estamos sendo contemporâneos da promessa do Cristo Consolador, rica imensamente de todas as possibilidades para uma vitória espiritual que nunca antes tivemos. Mas não descuidemos desse aspecto. O comodismo, as diversões, as facilidades do mundo moderno são os leões e os adversários mais ferrenhos que o cristão dos dias atuais tem que enfrentar.
Vamos agora para o último slide do nosso estudo hoje. Foi mais resumido, mas ainda temos aqui alguns aspectos importantes para compartilhar. Não penseis, pois, que eu vim trazer paz à terra. Essa modorrenta paz que é feita de ócio e cansaço, mas a paz dinâmica e gloriosa que é conquistada com a espada flamejante da autoconsciência que dilui a sombra teimosa. Vamos aqui fazer alguns apontamentos desse último slide. Então, a referência bem clara ao tema que é a espada e a paz, quando Cristo havia dito em Mateus: não pense, pois, que eu vim trazer a paz à terra. Que em seguida diz: mas sim a divisão. E aqui Joana completa esclarecendo. Essa modorrenta é sinônimo de desanimada, preguiçosa. Essa modorrenta paz que é feita de ócio e cansaço. Que é a paz estabelecida pelo homem nos chamados períodos de ausência de guerras declaradas. E que, na verdade, apenas representa, em termos essenciais, aspectos transitórios das perturbações e dos desequilíbrios que o homem ainda não resolveu eliminar dentro de si mesmo. É feita de ócio e cansaço. Mas a paz que Jesus vem trazer não é uma paz de preguiça, de ausência de movimento. É uma paz dinâmica e gloriosa, que é conquistada com a espada flamejante da autoconsciência. Como é isso? Espada flamejante da autoconsciência é a grande luta, é a grande batalha que nós somos chamados a travar, o chamado burilamento íntimo, que outros também consideram como sendo o batismo do Espírito, o esforço de melhoramento íntimo. Nesse esforço, para a superação das imperfeições, dos desequilíbrios que trazemos do passado, mesmo nesse esforço e durante ele, nós somos chamados a estar usufruindo um certo nível de paz, de plenitude íntima que o mundo não consegue dar. Em verdade, como Joana de Ângeles bem coloca, o trabalho de despertamento do si e do eu profundo é um trabalho que tem início, mas que não tem fim. Porque ele está profundamente vinculado à lei do progresso, da evolução, que a cada ponto em que nós vamos conquistando, novos horizontes se abrem para conquistas maiores. Não obstante, ao estabelecermos essas conexões com a proposta do Evangelho do Cristo, nós somos presenteados a vivenciar um nível de paz interior, de plenitude, mesmo durante o esforço. Porque agora é um esforço que tem uma qualidade bem distinta, a qualidade da imortalidade, que não é desfeita com a morte do corpo físico, nem com o tumor, mas que vai sendo trabalhada agora de uma forma mais eficaz, mais dinâmica, face à nossa sensibilização ao Evangelho do Cristo. Então, com esses comentários, nós estamos encerrando o nosso estudo dessa tarde. Queremos lembrar a todos que
Esse estudo estará posteriormente disponível no nosso canal no YouTube. E aqueles que puderem, compartilhem nas redes sociais esse estudo. Agradecemos a todos e até o próximo encontro.